Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos à segundo webinar sobre os Friends Terms. A gente está aqui com o Brian Scarpelli, que é Senior Global Policy Counsel da ACT, The App Association, que representa pequenas empresas e negócios que são desenvolvedores na comunidade em relação às questões de propriedade intelectual, competição e policy de tecnologia. O Brian já trabalhou com diversas questões de estándares internacionais, inclusive a ACT é parte, né, do grupo de trabalho que ajudou a criar o CWA 95000, e está aqui para apresentar para a gente um pouquinho sobre esses standards. So, very welcome, Brian. I'm going to present also the other speakers before giving you the floor. A gente está aqui também com o Celso Araújo Santos, que é juiz federal no TRF2, que tem experiência nas áreas de propriedade intelectual, direito previdenciário e tributário, foi defensor público do Estado, analista processual do Ministério Público Federal e advogado em São Paulo. Ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, com especialização em Direito Tributário também pela USP, e é membro da Comissão de Direito de Propriedade Intelectual e Direito Econômico da Escola da Magistratura Federal, perdão, da segunda região, com artigos e palestras sobre propriedade intelectual e tem estado bastante envolvido nessas discussões na questão do judiciário. Estamos aqui também com o Alexandre Zanata Miura, que é advogado especializado em propriedade intelectual e TMT, com bastante anos de experiência internacional em transações complexas. Ele é qualificado tanto em Portugal quanto no Brasil e atuou em diversas jurisdições, assessorando clientes em diferentes assuntos, de proteção de marca, redação de contrato, patentes também. E ele é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo e pós-graduado pela FGV e com LLM em Direito de Propriedade Intelectual pela Stockholm University. E por fim, estamos também com a Tatiana Lima, que é mestre e doutora em Economia pela Universidade de São Paulo, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Ministério do Planejamento e atualmente está lotada no CAD, como economista adjunta no Departamento de Estudos Econômicos do DE. Então, em primeiro lugar, gostaria de dar bem-vindas a todos. And after the introduction of all our speakers, please, Brian, the floor is yours. Thank you so much, Bernardo, and to all the speakers. Thank you for the opportunity to participate. I should share my screen. Bear with me one moment. There we go. I hope that looks okay. Yes, first in your screen. Great. Well, thank you again. Thank you so much. Just happy to, before the expert speakers to follow, to just briefly share some information about some key guidelines that were developed through a standard setting organization, as it happens, a European-based standard setting organization across a number of sectors impacted by standard essential patent licensing and abuses that seem to continue to arise, and the relevance to Brazil. So just very briefly, to give you an idea and to provide some context about why this is relevant to me and my organization, and why we're talking to you about it. ACT, the App Association, that's the organization that I work for. I'm Brian Scarpelli with ACT, the App Association. I'm an attorney for the association, but ACT is a not-for-profit trade association that represents the small business technology developer industry and community writ large, with members both in and outside of Brazil. The purpose of the organization is to identify common
views, be they on challenges or opportunities that are based in policy and law somewhere in the world, and to bring our community's viewpoint forward to try and influence them positively. The organization is headquartered in Washington, D.C., but also has a presence in the European Union and the United Kingdom right now, and more broadly than that, advocates across important jurisdictions. We also provide a number of resources, educational type resources, for our members, and provide them with the opportunity to network and make connections as well. But the primary thing that we produce really is advocacy on behalf of our membership community. So there's a link to our website if ever helpful, and happy to share more information. Just as a little bit of a foundation before, and I won't spend tons of time on this, I promise, but I think it might help just to provide a little bit of a background. First is standards. Why are standards important to all of us? But from my perspective, from the small business technology developer community, we're talking about common interoperability, technical interoperability protocols that are developed so that that devices can interoperate. And just to help you visualize it, if it helps at all, these standards that enable different products and to seamlessly interact with one another can take many different forms. Electricity plugs on walls, things like that. That's I guess a converter there, but hopefully that idea resonates. And it even goes back to infrastructure issues like railroad tracks, but I think most relevant to all of us probably, and certainly to ACT's membership, is wireless connectivity. That's a generic, Wi-Fi router, I suppose you see there, but these standards are protocols that govern and enable interoperation between devices using particular spectrum bands, such as Wi-Fi spectrum, to interoperate. So as they're developed by standard setting organizations. Standard setting organizations are there are several prominent ones that you may have heard of before. IEEE, is one that developed the Wi-Fi standard, but there's others, some based in Brazil, others based elsewhere, that are coming up with these coming up with these technical interoperability standards. And this flow chart, which I don't think we should spend a lot of time on, but is just intended to represent the typical process used by these third-party objective standard-setting organizations that house the development of standards. And the key to remember here is that it's a cycle. Standards are, start with an idea where consensus is reached around a problem that needs to be solved, and is relevant to us, that some baseline protocol for interoperability is needed, and then engineering contributions will be brought forward and either accepted or not accepted based on a consensus. So it is something of a model United Nations in a way. But what you'll find is that where it's enabled by a standard setting organization's intellectual property policy, that patented technologies may be included in the contributions made during
during the building of a standard. And you know, this is a lot of text here, but trying to illustrate the linkage here. So as a standard is being developed, these engineering contributions are being brought forward. When they include a patent, the standard setting organization will very typically ask that the contributor, one, tell people that there's a patented technology in their contribution, and two, make a open, just forward-facing promise to all to license on fair, reasonable, and non-discriminatory terms. They do that because a SEP holder, by declaring their patent essential to the standard, is by definition a gatekeeper to any market dictated by the standard. If it is true that a standard, that a patent is essential to a standard, then one cannot use the standard without getting a license to the patent legally. And that positions the holder of that patent in a very asymmetrically advantageous position, where without some kind of a commitment to license on fair, reasonable, non-discriminatory terms, and the whole point of the CWA 95,000 document is to elaborate on that, then they would easily be able to abuse their position in a clearly dominant role as a gatekeeper to use of the standard in any market dictated by the standard. So that hopefully helps briefly explain just some of the foundation. So it really the only other kind of foundation before turning to the document itself, it's okay, is what does this mean? Fair, reasonable, and non-discriminatory. Well, these are just the plain dictionary based. I'd suggest these are the plain kind of understandings that I think any reasonable person would have of what fair, reasonable, and non-discriminatory means. Fair, reasonable licensing to all, limited injunctions, that a FRAND commitment would follow a patent when it's transferred, etc. But the key is that this is a voluntary commitment that's made by the SEP holder. No one forces an SEP holder to walk into a standard setting organization. They are, it's important to remember that, because an SEP holder, by making a FRAND commitment, is limiting their ability to exclude, to arbitrarily exclude, to not license, for that patent for its life, and it is that is why an SEP, a standard essential patent, is so different from a regular patent. This last slide before turning to the principles themselves, just wanted to put it in a little bit of global context, that there are numerous jurisdictions around the world, aside from Brazil, where SEP licensing issues have arisen in policy debates, and through the development of guidance by enforcement agencies, for example, or through enforcement actions by competition authorities, or in courts. And it's very much a global issue, very much a trade issue, and I think that's important to keep in mind. So I thought I'd show you all these different flags from different countries where these issues continue to arise, and various policy development processes or court cases are winding their way through the courts, but various policy development processes are underway or completing. So the CWA 95,000 core principles and approaches for licensing of SEPs was
is the document that I'm basically would turn to here to give you all just a little bit of background on before I turn it over for the next speakers. This document is, I think, a really important one. A little background about the CWA process, because I think that that's really important to understand. What is CEN-CENELEC CWA? Well, CEN-CENELEC is one of the it's one of several official European standard setting organizations. They come up with all kinds of standards that establish baseline interoperability rules, protocols for various use cases, like I was talking about earlier. Some in the telecommunications or communication space, others in other sectors. But they've been around for quite a long time. The actual acronym CEN-CENELEC is a French acronym, which I won't pretend to know or read to you. But they're a really important organization, officially designated by the European Union as one of the official standard setting organizations. What I think that to give you an idea of the credibility that CEN-CENELEC has with the European Union is often when there's a regulation that's developed with a technical component, the groundwork or the framework will be put forward in the directive or regulation, and then they will turn over the defining of the technical terms to CEN-CENELEC to implement the law itself. So that, to give you an idea of the standing that they have with the European Union. But CEN-CENELEC, in addition to developing a formal standard, has a process called the CWA, CEN-CENELEC Workshop Agreement. It's a formalized process that ensures transparency, participation available to any interested party, and other means of fairness and transparency in posting of documents and disclosure and taking in comments from the public, etc. It's less formal than a technical standard, but it does have that framework is really important, and anyone can approach CEN-CENELEC and initiate a CWA to develop on an idea that is perhaps not yet at the phase for developing a technical standard, or might not be. And I think the idea of coming up with behavioral norms for SEP licensing is something a little less formal than a technical standard. So therefore, I think it fits very well, and it did fit very well within the CWA process. My organization, ACT, the App Association, and another advocacy organization called the Fair Standards Alliance jointly initiated this project, and we were supported by DIN, which is the official national German standardization body. They were our secretariat, and we ended up finding a great cross section of different industries that are interested in defining norms of what fair, reasonable, and non-discriminatory behavior is in a licensing scenario, an SEP licensing scenario, across a range of industries. So traditionally there's been a lot of litigation, if you're following the space some, in the telecommunications space. More recently, there's been a lot of litigation in the automotive space as cars or automobiles have increasingly built wireless connectivity into them. But there's also some other sectors that folks might not think of
first when they consider the impact and the reach of SEP licensing. Smart energy, smart metering is another really critical use case. Semiconductors, the broadcasting industry also has its issues here, and the semiconductor industry too. So I think it's really interesting, and I urge you to follow this link that you can see that this is published at, and there's a link to go and take a look at the more than 50 companies of different sizes, small, large, everything in between, that span these different industries, that all came together around some of these principles. I think, the collective economic, the shared economic statistics are pretty stunning for this cross-sectoral group of over 50 companies, employing tens of millions of people across the world, holding many thousands of patents, and spending over $100 billion US each year on research and development. So the general structure of the document is right here for you, but it's intended to be as straightforward, as practical as possible. There's the lead, I think, of the document is really important in talking about the practical impact of SEP licensing, and on both established and emerging sectors. Or I guess by emerging, I just mean sectors that, well, I guess I would mean sectors that previously were not leveraging, for example, wireless connectivity or other interoperability protocols, and now are starting to, and therefore are facing SEP issues, even though their sector or industry has been around for a while, and also new sectors, brand new sectors, AI and things like that. These days I think are relevant there, but talking about that practical impact is really important. Providing a foundation on legal background for SEP issues, laying out these core principles, and there's a really great frequently asked questions section that I'd urge people to go to as if you can look at the document, because I think that really makes it relatable and might answer some of the who, what, where, and why questions that you might have. And so there are a number of principles, and my goal here is merely to, with all this background about standards, SEP licensing, the relevance to various sectors, and what the CWA process is that process, by the way, before even turning to this, did go on for quite some time, and it was very deliberate. Again, it was very open. So a lot of work went into this, a lot of negotiation across all of the participating companies, over 50 of them. It was very, very interesting process. So at the end of the day, there are a series of principles that we found unanimous agreement on across all of these different companies from around the world at different sectors, and I think that they're really important. And I hope that I hope that they can assist in in informing you all and the conversation here today, and the path for Brazil moving forward, because as I was talking about, there's the SEP licensing abuses are indeed a competition issue by virtue of the SEP holder being a gatekeeper to the use of any market defined by the standard. And I think there's some very relevant that there's a lot that has a lot of relevance to Brazilian competition law, in addition to contract, tort law, etc. So anyway, all that to say, the first core principle is about injunctions. As I think I had mentioned earlier, that when an SEP holder volunteers to walk into a standard setting process and contribute a patented technology, and they make that FRAND commitment, they are reducing
the actions that they can take on that particular patent, because they're making a commitment to provide licenses to any licensee who is willing and reasonable and approaches them for one, no matter where they sit in the in a value chain. That really becomes, I think, irrelevant after the FRAND commitment, because different industries have different norms for where licenses are most appropriate in order to enable parties to indemnify each other further on down the chain. It can be quite disruptive if a license is refused, for example, and outright refusals or effective refusals to license do constitute, I think, what you can see here is called hold up in quotes there, but the idea of delaying, refusing to give licenses in order to gain greater leverage in SEP licensing negotiations, in violation of the concept of fair, reasonable, and non-discriminatory. And the seeking of injunctions in courts is a primary means of that we see rather systematically that's used by some SEP holders that is an abuse of their dominant market position and their voluntary FRAND commitment. So the idea is that unless there is no monetary remedy that is possible, that seeking an injunction or other market exclusion process, and there, in some jurisdictions, there are additional ones, such as in the United States, there's a separate judicial proceeding that can be initiated through a special agency that will stop. It doesn't provide monetary remedies, but it would seize imports at the border. Call it an exclusion order at the U.S. International Trade Commission. It's one example of something besides an injunction in a court. Unless there is a certainty that no monetary remedy solution can be reached, then it is inappropriate to seek an injunction. To not to be ambiguous about the circumstances under which no monetary solution can be reached. I think to be clear, I think they're rather rare. It's rather extreme circumstances where an injunction on an SEP should be permitted. Cases such as the company being accused of infringement, the potential licensee is bankrupt, and there is no money to be provided. That's an example of, I think, one of the extreme circumstances where an injunction would be appropriate, because in all of those circumstances it's inappropriate. That was the first core principle that we found strong support for. The second principle was about license availability. Actually, I kind of started to get into this on the last one and trying to make the point about getting to the seeking of injunctions as a means of holdup. But I think it is, I hope, a pretty well, a very straightforward, well understood idea that the idea that the ND in FRAND, non-discriminatory, means that anyone who needs a license should be able to get one, and refusing a license is a flagrant and direct contradiction of the FRAND commitment. This issue is particularly this gets to a practice that we've seen across jurisdictions and different industries, where some SEP licensors will outright refuse to give licenses to various to anyone higher up in a value chain, because they want only to provide a license at the end of the value chain, because then they can attribute more value outside of the patent invention itself
to the patent in licensing negotiation, which, as I'll cover in a second, is also a pretty another principle addresses that. But the idea is very straightforward here, that if one approaches an SEP holder who has chosen to make a FRAND commitment, put a FRAND encumbrance really on their SEP, then they should have to make that license available. It's as simple as that. And I think that's a really important core principle. So that's another one. Just number two. Number three, core methodologies, which is, again, I started to get into this, the actual valuation of an SEP. So the idea is that an SEP should be valued. The value should be based on the patented technology itself and its technical merits and scope. There's this is the idea. The reason that this is a core principle is because there's a number of SEP holders who seek to attribute value unrelated to the technical merits and scope of the invention to their SEP in negotiations, and that those additional things that they try to use to attribute value can include the fact that it's in a standard. Has nothing to do with the patented technology itself, but the fact that it's in a standard, hypothetical or real downstream uses of the patent. The idea that because someone further down the value chain is using it for what is in one company or person's view a higher value use case would somehow mean that the SEP itself is worth more. I think that this problem can be solved, and this solution has been acknowledged by numerous courts around the world, and as you can see here, the European Commission, that in defining what the value of a FRAND committed SEP is, they should also take into account the reasonable aggregate rate for the standard. What that means is that we're trying to avoid royalty stacking, the idea that so many SEP royalties on one product would exist that they could surpass the value of developing or manufacturing the product itself, which is a bad public policy outcome I don't think anyone wants. And I think we all of us avoid royalty stacking by ensuring that SEPs are evaluated based on on their own technical merit and scope. There's I think some leading methodologies such as the smallest saleable practicing patent unit, which have been endorsed by numerous courts, which also do much to help on this issue. But that's core principle 3. Core principle 4 is about patent bundling. So the idea is that no party should withhold an SEP license because of some kind of dispute or insistence unrelated to the SEP itself. Parties need to have the option to get the SEPs that they need to use the standard in order for them to have that baseline interoperability and compete in any market defined by the standard. And if we can't uphold that, then the entire construct of open standards is undercut. So I think if in practice, we hear from our members about how a potential licensee will be approached by an SEP licensor with a large number of patents, and they will hold a few of them out. But are the rest even relevant to the standard? Are the rest even valid? Why do
why would the SEP licensor need to license that entire bundle when they just need, 2 or 3, whatever is in the standard is relevant to the standard itself? Those are the kind of questions, scenarios that continue to arise, and very much it's an ongoing issue. It's an important principle for that reason. So no party should withhold a FRAND license to patents that are agreed to be essential based on disagreements related to other patents within a portfolio. Principle 4. Principle 5 has to do with NDAs, or non-disclosure agreements, and fairness. I think this principle has to do with the fact, and this is a particular issue for my community, for the small business tech developer community, that they're approached by larger entities who are far more experienced with SEP licensing, and better resourced, because they're just larger companies. and in attaining it, in completing a SEP licensing negotiation, will overuse non-disclosure agreements so that the licensee can't tell anyone about it. Now, this has come to I think that this is illustrated, I think, by a recent decision from United Accord in the UK, which and the case, for if anyone's interested, is InterDigital versus Lenovo. And so InterDigital in this scenario was and is the SEP licensor. And in that case, the UK judge identified how InterDigital had gone around to 20 small businesses who were not experienced and didn't have in-house counsel and under-resourced, and attained SEP licenses with low volume, but with terms that easily were not fair, reasonable, and non-discriminatory. Why did they do that? They did that so that they could aggregate those terms, portray them as a trend, and then approach a company that's larger with deeper pockets in order to justify their supra-FRAND claims. In this case, that company was Lenovo. And the judge called this out. And it's not fun for my community to be used as a pawn in this game, but the key way that they were that InterDigital was able to affect this scheme, frankly, was through the overuse of non-disclosure agreements. So so I think that's a key use case for my community, and that case from the United Kingdom really illustrates it, I hope. But the principle here is that patent holders should not seek to exploit its asymmetrical information advantage regarding the patent's prior licenses to interfere with some potential licensee's ability to effectively negotiate. And then the last principle here is about patent transfers. Now, I think it should be. I hope that it is pretty widely held view by everybody that the idea that company A holds an SEP and makes a FRAND commitment on that SEP, and then they transfer that patent, they sell it, whatever they do, to company B, that the FRAND commitment follows. That does seem like a very straightforward and natural conclusion to me. It certainly was for the participants in the CWA workshop. Unfortunately, across some different jurisdictions, even today, we find companies that are holding SEPs essentially executing what you could call a shell game, creating new companies, transferring the SEP to it, and saying, oh, well,
this new shell company didn't make the FRAND commitment, so it doesn't apply. Or using patent pools or other representatives or proxies to accomplish SEP licensing, and that proxy or patent pool claiming that as an agent that did not make the FRAND commitment, that they're not bound by the FRAND commitment. I think any of those assertions are ridiculous. I can't think of another word for it. I think they kind of fly in the face of fairness and general fairness and logic, but many courts have agreed. The principle was really important, in the workshop. This principle was really important in the workshop for that reason. And again, it's very straightforward that the FRAND obligations remain undisturbed despite patent transfers, and that there's an obligation in a sale that express language should be certain to address that. So these are the 6 core principles of the CWA. Again, I hope I'm doing okay on time, Bernardo. Am I on schedule? Yes, you literally just ended like 1 minute. It's perfect to me. Okay. Good. That's great. Well, thank you very much for letting me just kind of present this information. Just to, the CWA 95,000 document, it remains a really important statement that is cross-sectoral for small businesses, large businesses across those different sectors, and the impact is only growing. So we're very hopeful that this is just a good resource and can speak to some of the policy development processes and court decisions in Brazil. So thank you very much. Thank you so much, Brian, for showing us a little bit of detail on the CW 95,000. I think it was very clear explanation. I'm going to change now to Portuguese, but you can keep understanding us via the YouTube link. We're gonna have subtitles there from Portuguese to English, so you can follow us. Agora, para falar um pouco sobre as aplicações desses standards para o desenvolvimento tecnológico no Brasil e como a perspectiva do judiciário tem olhado para essas questões, a gente vai ouvir um pouco do Celso comentando sobre essas disputas aqui no Brasil. Por favor, Celso. Obrigado, Bernardo. Obrigado pelo convite para participar. Agradeço a Algorithm e os demais participantes. Foi muito interessante ouvir o senhor Scarpelli comentando desse acordo. Eu realmente não conhecia, e é importante o judiciário, os juízes brasileiros terem conhecimento desse tipo de discussão, principalmente a respeito da definição do que seria uma oferta FRAND, né? Muitas vezes isso acaba sendo muito discutido, e acho que qualquer instrumento que ajude a delimitar o que seria uma oferta FRAND ajuda. Mas, enfim, dentro do meu tempo aqui, tentar falar um pouquinho sobre essas patentes essenciais ao padrão, essas SEPs aqui no Brasil. Nós temos um mercado consumidor de eletrônicos muito grande, né? Um dos maiores mercados do mundo, está ali sempre entre os top 10 do mundo, e, obviamente, isso acaba refletindo nas questões das patentes essenciais e disputas judiciais a respeito disso, né? A gente tem um caso, um dos primeiros casos, surgido em 2012, né, envolvendo telecomunicações, mas, ultimamente, isso vem se expandindo. Acho que, principalmente depois dos anos 2010, temos muitos casos, já 2020, né, na verdade, assim, dos últimos 5 anos, muitos casos envolvendo patentes essenciais ao padrão, de titulares como a Ericsson, a Divex, Nokia, Dolby, e contra diversos tipos de implementadores, né? Empresas chinesas, empresas americanas, então contra fabricantes de celulares como Apple, Samsung, Hisense, de televisores como TCL, notebooks como Lenovo, HP, e até mesmo agora plataformas de streaming como Amazon e Netflix. Enfim, são muitos casos, e eu acho que, assim, para falar um pouco de como o judiciário lida com isso, como o judiciário brasileiro lida com isso, eu acho que é importante ter em conta que
no Brasil, a gente possui um sistema bifurcado. Não é uma coisa que todos os países têm, alguns têm, mas outros não, e no caso do Brasil é dessa forma, ou seja, é bifurcado porque a questão das infrações de patente são julgadas pelos tribunais estaduais, enquanto as questões de validade de patente, né, se a patente é válida ou não, são julgadas pelos tribunais federais. E não é incomum que isso ocorra simultaneamente, então a justiça tem que lidar com esse tipo de situação. Para complicar um pouco, existem várias opções de foro, né? Como as ações de infração de patentes elas são julgadas pela Justiça Estadual, então existem 26 tribunais estaduais, mais o do Distrito Federal, e isso acaba gerando uma pluralidade de possíveis foros para esse tipo de ação judicial. Já no caso da Justiça Federal é mais restrito, são apenas 6 tribunais federais, e além disso, em muitos casos acabam sendo concentrados no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é a sede do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, do INPI, então muitas pessoas acabam litigando no Rio de Janeiro. Também, por ser sede, muitos escritórios de advocacia especializados na matéria são sediados no Rio de Janeiro, eles também acabam preferindo ajuizar essa ação no Rio de Janeiro. De modo que, pelo menos, nesse ponto, não teve uma dispersão tão grande de ações. Normalmente, as ações acabam sendo concentradas, seja num tribunal estadual ou federal, no Rio de Janeiro. Então, só para dar um exemplo, um caso, e só lembrando, né, aqui eu estou só comentando em termos pessoais, obviamente essa não é a visão do judiciário brasileiro a respeito, mas só para comentar alguns casos, ilustrar aqui minha apresentação, tem um caso recente envolvendo a Nokia e a fabricante de celulares chineses Oppo, e houve uma discussão sobre o uso do padrão de áudio da Nokia em celulares, seria essa uma patente essencial a padrão, e aí a Nokia ajuizou a ação perante a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, buscando uma injunction, né, uma tutela de urgência, para impedir o uso da patente pela Oppo, e isso logo foi concedido, em alguns dias foi concedido essa tutela de urgência para que cessasse a comercialização dos celulares. Obviamente, a Oppo buscou reverter essa decisão, não conseguiu, e aí a Oppo, então, ingressa com uma ação na Justiça Federal para anular essa patente da Nokia. E aí as duas ações tramitaram simultaneamente. Tá? Mas é isso, e como o senhor Scarpelli acabou de dizer, a questão das injunctions ela acaba sendo fundamental nesse embate entre o holder, né, e o implementador. E no Brasil, a lei de propriedade industrial ela é bem favorável à concessão de patentes, porque ela prevê expressamente que o titular da patente tem o direito de impedir, e inclusive por uma medida de urgência, a utilização da sua patente. Então, essa acaba sendo o ponto mais delicado do processo, e muitas vezes o titular, então, da patente não tem muita dificuldade de conseguir uma tutela de urgência para impedir a comercialização do produto com a patente, ainda que seja uma patente essencial padrão. Vários casos são nesse sentido, mas eu acho que uma coisa interessante que tem acontecido é que, em muitos casos, os juízes começaram a ficar mais atentos a esse tipo de situação. Até porque, aqui no Rio de Janeiro, sobretudo, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual, existem juízes, varas especializadas em propriedade industrial. Aqui, na esfera federal, é uma vara realmente especializada em propriedade industrial, na esfera estadual, é uma vara especializada em direito empresarial, mas claro que o juiz acaba recebendo muitos processos de propriedade intelectual, então acaba tendo um contato maior com a matéria. E aí, por causa disso, eu acho que algumas decisões judiciais já começaram a serem mais cautelosas, no sentido de, olha, ao invés de conceder a tutela de urgência, vamos ouvir primeiro o titular da patente, ou então, antes de conceder a tutela de urgência, pedindo uma caução substancial ao titular da patente, para que ele obtenha essa tutela de urgência, ou até o contrário, no caso em que o titular da patente pede a tutela e o juiz, então, não defere a tutela desde que o implementador deposite em juízo ou pague diretamente
ao titular da patente uma determinada quantia, que seja relevante, claro, que realmente ali faça alguma diferença. E até porque também eu acho que tem crescido a noção, né, desse tipo de situação, de que aquele processo judicial ele não é um ponto isolado, né, um caso específico, mas ele está dentro de um panorama de uma discussão global sobre essas patentes. Então, isso tem sido entendido como uma situação em que não se deve gerar um desequilíbrio muito grande entre as partes, até porque elas vão se resolver muitas vezes em um acordo global fora do Brasil, né? Enfim, só mais alguns pontos que eu queria abordar ainda no meu tema. A questão das anti-suit injunctions. É uma coisa, as medidas anti-litígio, né, que existem em alguns países, e pelo menos no Brasil eu não tenho conhecimento de alguma outra, até se a Tatiana ou o Alexandre souberem de alguma, mas pelo menos eu não conheço nenhuma do tipo no Brasil que seja emitida pelo judiciário brasileiro. E mesmo quando ela provém de uma outra jurisdição, eu pelo menos não conheço um caso em que ela tenha sido observada, de modo que, assim, não conheço de um caso em que um titular da patente foi impedido de ir ao judiciário brasileiro para conseguir, né, uma injunction, para realmente conseguir fazer valer sua patente, né? Então, assim, o Brasil acaba sendo uma jurisdição muito fechada e essas decisões de outras jurisdições acabam não afetando a jurisdição brasileira. E, por fim, a questão dos acordos, né, das transações, meios de solução alternativa, né? Eu acho que, como eu disse, o judiciário já começou a entender que essas questões elas vão além do processo judicial e não tem sido contrária a incentivar a negociação entre as partes. Então, isso é feito tanto judicialmente, em alguns casos, o juiz, ali no curso do processo, procura incentivar com que as partes façam um acordo, designam uma audiência, alguma providência do tipo, ou mesmo quando alguma parte sinaliza que deseja discutir o processo, isso é suspenso, e é dada a oportunidade das partes discutirem e chegarem a algum acordo a respeito do licenciamento daquela patente, né? E, na verdade, esse é o resultado da maioria dos casos. Praticamente todos os casos, eles acabam sendo resolvidos em acordo, logo depois da decisão sobre a tutela de urgência, se a urgência vai ser concedida ou não, se vai ser reformada ou não, disputam ali algum agravo de instrumento, alguma coisa, mas logo depois, algum tempo depois, acaba havendo um acordo entre as partes. Inclusive, acho que um dos poucos casos, na verdade, que aconteceu de ter um julgamento de mérito foi envolvendo a Netflix, e ela acabou perdendo esse processo, ela foi condenada, e aí, logo depois da decisão judicial, da sentença, o caso, eles decidiram fazer um acordo, e também logo depois, então, o processo acabou em um acordo. Então, acho que essa é a visão geral de como o judiciário brasileiro tem lidado com essas disputas envolvendo patentes essenciais ao padrão. Eu fico à disposição para perguntas aí de todos os demais. Mais uma vez, obrigado. Celso, muito obrigado pela explanação. Acho que bem interessante, inclusive, da gente entender, acho que os elementos da lógica por trás de por que essas disputas são no Rio. Acho que isso foi também muito, muito interessante para todo mundo poder acompanhar os motivadores, né, dessas disputas e como que elas funcionam. Agora, para falar um pouquinho sobre como o desenvolvimento da parte de policy legal das patentes de uso essencial, vou chamar o Alexandre Miura para fazer as suas considerações. Obrigado, Bernardo. Agradeço muito pelo convite aqui a você e o pessoal da Logarithm. Também agradeço aqui também a todos os outros panelistas que estão aqui. Até me sinto acanhado do tamanho calibre que vocês são. Poderia responder olha, minha fala poderia ser bem rápida, eu poderia falar por enquanto nada e a gente passar para o próximo, porque de fato, por enquanto, em termos legislativos, a gente não tem nenhuma novidade mais palpável, por assim dizer. Mas eu acho que o primeiro documento que a gente tem que partir para fazer essa análise do que está sendo feito do ponto de vista legal é a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual,
Acho que no final do dia não é para quem atua na área de propriedade intelectual, não é segredo para ninguém que ah, o, a- o baile está acontecendo e a gente não está sendo chamado para dançar em termos de atualização legal. A gente tem inteligência artificial, a gente tem, até voltando muito no tempo assim, os mercados digitais aparecendo, e em termos de atualização legislativa, a gente não teve nada muito substancial. Acaba ficando muito para os órgãos, para o judiciário. Acho que o Celso pode falar melhor do que ninguém, como acaba sobrando muito mais para eles, e também para o próprio NPI, né, para tentar correr atrás do prejuízo e se atualizar para a complexidade do mercado e do mundo da propriedade intelectual hoje em dia. Mas atento a isso, foi criada a Estratégia Nacional, ela é baseada em alguns eixos, né, como a PI, como competitividade e desenvolvimento, disseminação, informação e capacitação de propriedade intelectual, governança, e acho que para fins desse evento, a questão da modernização dos marcos legais. Inclusive, dentro desse eixo da modernização dos marcos legais, tem uma ação específica no eixo 4, né, que é a ação 1.7, que é de promover diálogo, estudo, disseminação de boas práticas quanto às adoções de soluções e condições de licença relativas às patentes essenciais por meio do FRIEND, propondo condições que sejam justas, razoáveis, não discriminatórias, respectivamente, com aperfeiçoamento na matéria, identificação de dificuldades e opções para a resolução de conflitos e outras ações pertinentes. Aí, dentro desses eixos, dessas ações específicas, estabeleceram-se algumas entregas. Isso a Tatiana vai poder falar muito melhor do que eu, que é a entrega aqui, no caso, é a realização de estudos sobre patentes essenciais a padrões tecnológicos e os seus impactos sobre a concorrência, que ficou a cargo do CAD, né? Em termos especificamente das patentes essenciais associadas a um padrão, acho que o principal que a gente tem é isso. Se a gente for analisar o que tem sido feito em outras jurisdições, por exemplo, a gente tem aqui uma proposta de regulamento na União Europeia, ainda que é de 2023, salvo engano, relativa às patentes essenciais a padrão, e tenta estabelecer uma forma de um mecanismo, ou no caso um registrar, eles iam usar o UAPO no caso, para poder auxiliar a fazer primeiro o registro de quais são essas patentes essenciais, e também auxiliar na questão de, acho que, de licenciamento, mas me pena de ter alguma informação errada. O que, óbvio, ainda está em discussão. O projeto aqui foi proposto em 2023, e dando só uma visão bem en passant, assim, do processo legislativo europeu, tem que ter uma discussão tripartite. A proposta ela vem da Comissão Europeia e tem que ser analisada pelo Conselho, e também tem que ser analisado pelo Parlamento Europeu. Então, já teve até um primeiro posicionamento sobre esse regulamento pelo Parlamento Europeu, e o Conselho ainda está discutindo bastante. O último andamento que teve no Conselho foi acho que 20 de maio de 2025. Então, ainda é bem ativo. Já foram propostos também algumas alterações ao projeto e está andando. Aqui no Brasil, apesar da gente estar ainda nessa fase de análise do CAD, a gente também teve outros estudos. Teve um estudo muito interessante do NPI que saiu em relação às tecnologias de 5G. Também teve um estudo específico sobre essas patentes. Teve também um estudo do IBRAC que foi publicado recentemente, um working paper, salvo engano. Então, a gente tem um certo andamento aqui no Brasil em relação à evolução das discussões envolvendo as patentes essenciais a padrões. Em termos de casos até que podem ajudar a balizar, a gente também tem uma instrução, uma norma técnica 11/2015 da Superintendência Geral, que foi publicada. Tatiana também pode falar melhor, não vou invadir o terreno alheio, né, sobre essa norma técnica, que também ajuda mais no ponto específico de precificação, que até como
o Brian adiantou anteriormente, né? A gente tem, quando a gente vai fazer a discussão desse tipo de licenciamento, tem-se uma certa dificuldade em dar o valor correto para o licenciamento, evitando que seja ou um valor demasiadamente alto, que acabe privilegiando muito mais o detentor da patente, em detrimento daquele que precisa da tecnologia para fabricar o seu produto. E desde casos mais recentes, a gente teve tá em discussão aqui um recurso voluntário da Ericsson, que teve um julgamento recentemente, que vai ser feita provavelmente uma investigação mais aprofundada no âmbito do CAD, para justamente verificar as questões de precificação e também, desculpa, essa questão de analisar um pouco mais o mérito em relação à patente essencial. Além disso, em relação ao andamento dos planos, desses planos de ação, acho que o estudo que está acontecendo ali no CAD ainda tá em andamento, acho que ainda tá sendo elaborado, então não foi finalizado. E no fim a gente acaba ficando, acho que acaba ficando o Brasil, ele pode se tornar ainda um fórum estratégico para discussões envolvendo as patentes essenciais, principalmente porque a gente, como o Sr. Celso já falou, acaba sendo uma jurisdição um pouco mais fechada. A gente pode, nesses casos de licenciamento das patentes essenciais, eles costumam ser muito em acordos globais e a gente tem a gente tem uma dificuldade normal na precificação, porque a precificação, além de você ter as precificações de escopo global, você também eventualmente precisa regionalizar os valores dessas remunerações, justamente por conta de, em diferentes jurisdições, você pode ter diferentes titulares dessa patente, você pode ter, eventualmente, uma patente essencial que ela é protegida em algumas jurisdições específicas, não é protegida em todas, então isso dificulta bastante o valuation. Enfim, a gente não sabe ainda. Primeiro a gente vai ter esse estudo da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, e acho que como é um documento mais a longo prazo, né, que a gente quer desenvolver mais o setor. A gente teve super recentemente inteligência artificial e um desses planos e uma das iniciativas é justamente aliar a questão das patentes e desenvolver e ter mais patentes e criar mais inovação. Então, eu tenho certeza que esse tema ele vai voltar a ser, ele provavelmente vai ser mais valorizado no futuro, e espero que a gente ao menos tenha um approach específico, seja o approach que a União Europeia está pensando em adotar, que é ter um órgão público auxiliando diretamente nesse licenciamento, ou se é um approach mais parecido com o dos Estados Unidos, que é deixar mais, além dos próprios players, eles chegarem a acordos entre si, ou também deixar para o judiciário estabelecer os termos dessas licenças. Infelizmente, acho que em termos de iniciativas do governo, a gente não tem muito mais do que isso, e agradeço a palavra. Obrigado, Alexandre, pelos comentários. Acho que para quem lida com questão de regulação de tecnologia, é um desafio clássico, né? A gente ter essa dificuldade de posicionamento global, a ambivalência ali entre uma regulação mais apertada da União Europeia e a forma como os Estados Unidos costumam regular essa questão. Acho que é interessante a gente entender em que ponto, né, que a gente está nessa discussão, mas é realmente um desafio e um balanço internacional aí bem clássico para quem lida com mercados digitais, para quem lida com proteção de dados, para quem lida com inteligência artificial. Acho que muitos dos desafios, ainda que a gente mude, né, o conteúdo efetivo do que está sendo discutido, acho que um pouco dos players e da lógica acaba se reiterando. Vamos agora passar a palavra para Tatiana Lima para fazer as suas considerações a respeito das potenciais implicações para a questão de trust. Obrigada, Bernardo, pelo convite.
Bom dia, né, todos os palestrantes, a todo mundo que está nos ouvindo. Então, eu vou começar falando um pouquinho da atuação do CAD, e depois desse estudo que o Alexandre Miura falou, que a gente está fazendo, né, a gente foi comissionado pelo Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual para a execução desse estudo, que a gente pretende que seja mais um panorama do que um documento sugerindo políticas. E aí eu vou compartilhar a minha apresentação, e o principal, acho que o primeiro ponto, deixa eu só, é que a gente não... Então, que eu não estou falando aqui pelo CAD, né, como... Até porque o CAD, ele não tem ainda uma visão de política pública sobre patentes essenciais, né, isso é importante que se diga. Então, a gente teve alguns julgamentos, na verdade, só 2. Aqui no Brasil, o judiciário é muito mais procurado do que o CAD, né, então, como o Celso disse, no judiciário você vê muitas ações desde 2012, no CAD a gente só teve 2. E aí, esse documento também a gente está fazendo um panorama, mas a gente também não tem ainda uma prescrição de política pública ou algo que institucionalmente a gente possa dizer. Então, tudo que eu for falar aqui das minhas considerações vão ser opinião pessoal, né? E aí, o que eu pretendi fazer é justamente isso, falar um pouquinho desses 2 julgados e depois falar do nosso estudo, o que a gente está fazendo. Os julgados, eu vou começar de trás para frente, porque eu acho mais interessante, eu acho que o caso mais importante, né, são os últimos, né? E aí, esse último julgado dele foi muito recente, como o Alexandre falou. As empresas entraram com uma representação, a Motorola e a Lenovo, em maio de 2024, e elas vieram com um pedido de medida preventiva. E aí estavam acusando a Ericsson de cobrança abusiva de royalties, e aí a Ericsson se defendeu falando, olha, a gente tentou fechar um acordo global de licenciamento em termos framed, né, então, conforme deveria ser, e eles não aceitaram. A decisão da superintendência, para quem não sabe, o CAD funciona de um certo modo, a superintendência, o processo entra pela superintendência, que investiga e que dá um parecer. E aí, dependendo do tipo de processo, ele vai para julgamento do tribunal ou não. Quando é procedimento preparatório, como é esse caso aqui, a decisão da superintendência é a decisão final. E aí, nesse caso, o parecer da superintendência foi de que não tinha um racional claro para a exclusão da Lenovo e da Motorola do mercado de smartphone. Por que não tinha esse racional claro? Porque a gente está falando aqui, o CAD analisa em termos de antitrust. E aí, como a Ericsson, ela só trabalha, ela hoje em dia, ela só está no mercado de desenvolvimento de patentes, ela não está no mercado abaixo, ela não é uma concorrente, ela não teria por que querer prejudicar as outras duas, né? Ou fazer qualquer coisa, atingir qualquer coisa, de qualquer forma, aquele mercado. Então, foi por isso que a superintendência entendeu que aquele não era uma questão de concorrencial, né? Além disso, ela entendeu que a recusa do acordo global, ela acabava obrigando a desenvolvedora, né? Então, a Ericsson, a negociar, porque enquanto ela não negocia, ela fica sem receber, né? Pela patente, qualquer royalty. E aí, por isso, a superintendência entendeu que não tinha nenhuma evidência que levasse algum indício de conduta anticompetitiva. E negou, inclusive, a medida preventiva. E aí, as empresas entraram com um recurso, né? E nesse recurso, quando você entra com recurso, aí ele vai sim ser julgado pelo tribunal, né? O conselheiro relator do recurso foi o Gustavo Freitas de Lima, e aí esse voto foi bem interessante, né? Como eu disse, são só 2 casos, o outro caso é bem mais antigo, porque ele não deu a medida preventiva, mas como o Alexandre falou, ele determinou que o processo continuasse. Isso é interessante, porque nesse meio termo entre a decisão da superintendência e o recurso, durante o recurso, as empresas chegaram ao acordo. Só que, e aí elas comunicaram ao CAD que elas tinham chegado a esse acordo. E aí o Gustavo falou, não, mas o CAD, ele não tutela uma questão privada.
Então, aí, se a gente tem indícios de que tem uma conduta anticompetitiva, ainda assim a gente tem que atuar. E então essa não era uma motivação para o fim do processo no CAD, o simples acordo das empresas. E isso é interessante, talvez seja um dos motivos pelos quais o judiciário seja bem mais procurado nesses assuntos do que o CAD, né? Porque no judiciário talvez teria, até pelo que o Celso falou, teria acabado ali. E aqui talvez não seja de interesse de nenhum dos partes que a gente continue a investigar o que está acontecendo, né? Mas é isso que vai acontecer. E nesse julgamento também teve um outro voto que foi bem interessante, né? Do Vitor Fernandes, em que ele considerou justamente isso, que as medidas preventivas, como o Brian Schiaparelli falou, elas estão sendo usadas como um meio nas negociações, né, de forçar uma negociação, ou de conseguir alguma coisa nas negociações, e por conta disso é preciso ter um cuidado e a gente definir padrões no CAD de análise para quando esse for o caso. Como que a gente concede, né, se a gente vai conceder uma medida preventiva ou não, quando isso puder se configurar como abuso de posição dominante. Então, ele instigou, né, a que isso seja definido, ou seja, que se estude para que isso não aconteça. E aí, então, assim, como eu falei, eu acho que esse julgamento é bastante interessante nesse sentido, porque a gente vê, de fato, várias ações no nosso estudo, né? E outros grupos também estão estudando e veem isso, que o judiciário brasileiro é muito procurado, até se a gente considerar em termos internacionais, né? O judiciário vem sendo procurado. E em geral, se concede as medidas preventivas, né? Uma boa parte dos processos, as medidas são concedidas, e são concedidas e depois se forma um acordo e várias pessoas já disseram para a gente, não, mas é esse o fim da medida preventiva, né? A gente ter a concessão para conseguir um acordo. E aí, quando o CAD põe essa série de itens, né, para você conseguir a medida preventiva, ele se torna desinteressante nesse sentido, né, para que alguém o procure, seja implementador, seja desenvolvedor. Aí, o outro processo que já teve no Conselho é bem mais antigo, né? Então, faz mais de 10 anos, mas também foi com a Ericsson como representada, lá era no padrão 5G, aqui nesse mais antigo, no 3G, né? E foi a mesma coisa, assim, muito parecido, né? Da TCT Mobile, ela acusar a Ericsson de fazer channel litigation, dupla cobrança de licenças, imposição de royalties extremamente excessivos. Em síntese, era abusada essa oposição como dominante, né? E esse caso, ele também era um procedimento preparatório, então, somente com parecer da SG, se não houver nenhuma contestação, ele termina ali, e foi isso que acabou, né? E aí foi uma decisão, de certa forma, semelhante à visão da SG, em que ela considerou que a cobrança de royalties era legítima, já que a Ericsson tinha patente de fato, então não devia se falar que era abusiva, né? Aí não se comprovou o channel litigation, e a Ericsson, de novo, não concorria com a representante, justamente por isso, né? Porque a Ericsson, lá em 2014, ela já estava só desenvolvendo tecnologia, ela já tinha saído do mercado de dispositivos, né? E aí o valor do royalty a ser pago era uma questão privada, né? Esse valor do royalty, depois a gente vai ver que também é algo, como o Brian falou, que é muito discutido, né? Como determinar esse valor. E aí, agora eu vou passar para o documento que a gente está elaborando. Então, como eu falei, né, e como outros já falaram, né, o Alexandre Miura já falou aqui, a gente foi comissionado pelo GIP para apresentar esse documento. Ele está em fase de finalização. A gente ainda não acabou, mas a gente já fez muita coisa, está revisando. E a nossa pretensão é que ele seja um panorama das discussões de patentes essenciais ao redor do mundo, ou seja, aquilo tudo que a gente viu, para subsidiar tanto o grupo de trabalho, né, interministerial, quanto qualquer outra entidade pública, enfim, que for tomar decisões sobre o assunto. E aí, o que a gente notou na nossa investigação, né, ao longo do tempo, desse tempo que a gente está estudando,
alguns pontos essenciais sobre as patentes, né? A primeira é que a gente vê claramente que é um consenso a questão de se licenciar em termos friends, mas a gente tem poucos elementos concretos do que seriam esses termos. E a gente tem poucos elementos concretos justamente por conta da questão da transparência, né? Porque como esses acordos, em geral, eles são sigilosos, então você fica, no caso concreto, fica muito difícil de saber, não, mas então o que é justo, o que é razoável, o que é não discriminatório? Porque você não tem referências passadas. E aí eu acho que a questão da transparência, né, que é uma questão que foi apontada na CWA 95.000, pode ajudar a aprimorar esses termos, né, a determinar, mas também eu acho que é algo que, pelos contatos que a gente teve, pelas pesquisas que a gente fez, não sei se é de interesse tanto de implementador quanto de desenvolvedor. Então, eu acho que é algo difícil de ser alcançado, mas eu acho que essa é a principal questão, né? Porque, assim, todo mundo concorda que tem que ser determinado em termos friends, mas na hora de falar o que é, ninguém sabe, né? E eu acho que aí essa é uma situação muito difícil para o judiciário, né? Porque como que você vai determinar se você também não tem referência nenhuma, né? Aí a outra é a preocupação com abuso de posição dominante, que isso é evidente, né? Porque se um proprietário de patente, ele já tem um poder, né, uma posição dominante, quando a gente está falando de CEP, essa posição é ainda maior, né? Porque quem vai operar naquele sistema, ele não tem como fugir daquela tecnologia. E isso é muito importante, porque, assim, no documento da CWA 95.000, está se discutindo aprisionamento, que é justamente isso, né? Então, eu tenho que usar aquela tecnologia, e a gente vê algumas pessoas dizendo, não, mas você não tem que usar aquela tecnologia, você pode não usar esse padrão. Mas tem um custo absurdo para um implementador de não usar o padrão e tentar fazer alguma coisa alternativa. Muito dificilmente ele vai conseguir ser bem sucedido, né? Então, não é tão simples assim a questão de simplesmente sair do padrão. A importância das negociações de boa-fé, que é algo que a gente tem visto no mundo inteiro, né? Então, estabelecer padrões ou você ter meios de o juiz conseguir inferir que as empresas estavam negociando de boa fé antes de conceder uma medida preventiva ou de fazer uma decisão. E a gente vê isso muito ao redor do mundo, né? Em algumas jurisdições, até colocando condições bem estabelecidas do que seria isso. E aqui no Brasil a gente também a gente vê isso também, tá vendo isso como o Celso falou. Então, os juízes agora, eles têm se preocupado em olhar, mas vocês estavam negociando, né? Então, me mostrem que vocês estavam negociando de boa fé. E isso é importante justamente porque as medidas preventivas, como, né, eu já falei algumas vezes daqui e outros falaram, elas são usadas como recurso na negociação. E aí, esse é o último ponto que a gente tem visto muito, que se discute muito, tanto em termos acadêmicos, quanto em termos práticos, né? E vários agentes desse mercado, eles dizem abertamente, né, que sim, eles usam as liminares como meio de induzir um acordo, e que essa é uma estratégia, e alguns até dizem, e a gente vê, o Brasil é uma jurisdição importante justamente por isso, né, porque por conta do nosso sistema jurídico, a liminar acaba fazendo sentido aqui, né? Assim, você acaba obtendo a liminar aqui no Brasil. Aí, o outro ponto importante é justamente a determinação dos royalties, né? Então, eu já falei da dificuldade, porque a gente não conhece muito bem, não sabe muito bem os acordos passados para determinar o que é um royalty justo ou não. Também tem a questão que se discute existem várias formas de determinar esse royalty, mas qual seria a base desse cálculo, né? Então, na CWA, se colocou esse princípio fundamental que deve ser avaliado na base com os méritos técnicos e escopo, né, da própria patente. Mas isso é muito difícil de saber o que seriam esses méritos técnicos e de escopo. Por exemplo,
se tem uma tecnologia que, ao final, quando o desenvolvedor coloca essa tecnologia no produto dele, o preço desse produto aumenta bastante, isso está relacionado. Eu posso considerar isso porque está relacionado ao mérito da tecnologia, ou eu vou estar associando isso ao preço do produto final e eu não deveria fazer isso, né? Então, essas questões são muito, muito difíceis de serem determinadas quando os próprios agentes não chegam a um acordo. E eu acho que é essa a grande dificuldade, porque quando um acordo funciona, está tudo bem, e aí como você chegou a um acordo, tanto o implementador quanto o desenvolvedor vão estar felizes, né? Vão achar que aqueles termos são justos. A questão é quando não se chega a um acordo, né? E que tem que ter um terceiro agente, seja extrajudicial, seja judicial, para determinar aqueles termos. Aí a outra questão é a avaliação da essencialidade, e aí aqui a gente entra também no papel das SSOs. As SSOs é algo que tem alguma literatura sobre o assunto em termos concorrenciais, porque me parece que é uma questão que a gente deveria olhar mais atentamente, aí eu estou falando como quem está como autoridade antitruste ou quem pesquisa antitruste, porque você tem ali vários atores se encontrando para determinarem um padrão, e evidentemente que isso é muito bom e não é um problema em si, mas dentro dessas organizações podem surgir condutas, sim, e abusos, né? Então, desde você ter conluios que talvez não fossem propriamente legais ou competitivos, né? Até outros meios de abusar da possibilidade de se declarar uma patente essencial. Então, essa é uma questão que tem que ser discutida, né? E os incentivos que estão ali dentro dessas organizações, né? Quem é aliado de quem, né? Quem está junto de quem, como que tudo isso funciona. Também aqui eu acho que não é tão transparente assim, né? Não é tão claro. Sempre quando você vai discutir, não fica muito claro como cada uma dessas organizações funcionam, mas é muito importante que elas tenham mecanismos de governança para os quais se esteja atento, né? E aí o último ponto que a gente notou que é uma questão, e que tem sido uma questão no mundo inteiro, mas eu acho que essa talvez menos importante, é o tratamento que se dá às entidades não praticantes. O que a gente está chamando de entidades não praticantes aqui são aquelas empresas que adquirem patentes e então elas não as desenvolvem e apenas para comercializá-las, né? Então elas ganham nessa transação. E assim, do meu ponto de vista, eu acho que o tratamento talvez não deva ser tão diferente do implementador por uma questão de incentivos, né? Mas aí é uma visão pessoal. Mas de qualquer forma é algo que se avalia no mundo como tratar esses entes. E se deveriam ser tratados de forma diferente, né? Mas, assim, em síntese, é isso, assim, as principais pontos que a gente viu que estão em discussão no mundo são esses. Eu vou até parar de compartilhar aqui. E a gente pretende apresentar esse documento no GIP agora, a gente já está no meio do ano, né? Mas assim, no meio do ano, em julho, agosto, assim, bem próximo, assim. E é isso, assim, então, em síntese, eu acho que do ponto de vista do CAD, o CAD não tem sido muito acionado, principalmente porque ele é bem cauteloso e tem essa questão de se exigir a percepção de uma conduta anticompetitiva, o que na justiça você não precisa, porque a justiça não está tratando da lei antitruste, está tratando de uma violação de patente. Então, talvez seja bem mais fácil, né? E do nosso termo, no nosso documento, o que a gente vai apresentar são essas conclusões, assim, talvez alguma outra, mas, em geral, é isso. E aí eu estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Tiana, muito obrigada pelas considerações. Acho que é super interessante esse estudo que vocês estão fazendo, de realmente olhar para essas discussões todas e trazerem elas para cá, né? Acho que é um documento, inclusive, que vai ser super importante para balizar
seja o judiciário, seja as discussões acadêmicas que a gente tem aqui no Brasil. Acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para o Celso especificamente é sobre como você mencionou, né, que o Brasil e os juízes, principalmente aí no Rio, têm pensado bastante nessa questão da posição do Brasil nas negociações globais e como, né, essas questões todas acontecem, né? Se eles estão, e a própria Tatiana mencionou isso também, né? Se eles estão negociando de boa fé, se eles não estão. Acho que queria entender um pouco mais de como que esse posicionamento, né? Como que essa noção de como o Brasil se insere dentro dessas negociações globais afeta um pouco dessa perspectiva, né? De quais são as preocupações e o que mais a gente olha com, vamos dizer assim, um pouco mais de cuidado, considerando que a gente não está olhando só para uma disputa privada brasileira, mas sim para um panorama mais global. Ah, entendi. Olha, Bernardo, eu acho que isso tem acontecido, sobretudo, veja, quando o processo começa na justiça, começa com um titular de uma patente, ali dizendo para o juiz que tem uma questão urgente, que o mercado está sendo inundado com aqueles produtos, que ele precisa evitar a violação da patente dele. E o que acontece muitas vezes, como até a Tatiana mencionou, é que o juiz, antigamente, ele dizia: bom, você é titular de uma patente, você tem direito a excluir o violador, né, a suspender a comercialização do produto, então está aqui a liminar, né? E agora, justamente, é requerido que ele, pelo menos, complemente a prova e, não, mas me mostra essas negociações. Tem essa questão da transparência, que foi mencionada, que é relevante. Então, o juiz dizer: puxa, mas espera aí, você fez uma oferta em termos justos, razoáveis e não discriminatórios, né? Mas me traga alguma documentação, mostra mais isso. E os advogados já estão também entendendo que eles têm que apresentar uma argumentação mais robusta. Os advogados das empresas titulares das patentes essenciais também estão começando a trazer maiores documentos para embasar isso e mostrar como é. Só que é difícil ter uma conversa, né? Porque no processo judicial acaba sendo tudo muito disputado ali, e então, é claro, aí o juiz muitas vezes não tem, peraí, vou ouvir, por exemplo, o implementador pode, sabendo que ele está em vias de sofrer uma liminar, aí justamente aí que ele vai começar a despejar o produto no mercado, entende? Então, é uma situação muito complicada, mas o que eu vejo é que é isso: o juiz tomar uma cautela melhor e pedir para que o titular mostre, pelo menos, que ele teve uma boa-fé, que ele fez alguma oferta, que houve negociações prévias. Eu acho que o juiz que não exigir isso, ou o advogado que não apresentar isso ao juiz, vai ser muito mais difícil hoje ele conseguir uma liminar para excluir, né, para suspender a comercialização de produtos. Super obrigado, Celso. Acho que isso coloca um pouco a gente no radar, né, de como essas discussões estão acontecendo. And Ryan, if you don't mind, I'm going to switch to English to ask you a question now. I think that, and I know you addressed this on your presentation, but I just wanted to get a snapshot of how do you see the comparison of how Brazil is worldwide, considering the other countries that you mentioned, and I know that the EU and the US are two big players, but you also mentioned Colombia, you mentioned other countries that are not necessarily the ones that we think first when we think about this global landscape. You also mentioned India. So I wanted to hear a little bit about how Brazil compares to those and what are the roles that are going on worldwide, if you could briefly address this. Sure. Thank you for that question. It's a great question because, it was really maybe the understatement of the day by me in saying that, excuse me, that in saying that SEP issues truly are a global issue and a trade issue. So just to put it in a little bit of context, I think there's been a good deal
there over the years there has been some pretty there has been some pretty important developments, curation, I guess, of precedent and development of some policy in some other jurisdictions that I think relative to Brazil that puts Brazil in a really advantageous position, and that they can observe and look at the history and say what has worked, what has not worked, and adopt the parts that work. For example, I think one as a couple of developments that are maybe influential. Looking at, for example, the United States, there's based in case law, there's a process that any court goes through before ordering an injunction, which includes consideration of the public interest and a range of other factors. It's commonly called the eBay precedent, because the case that arose from was a lawsuit involving eBay, the company. But it basically has established a multi-factored analysis that any court goes through before issuing an injunction. And part of that, again, like I mentioned, is considering the public interest. So it's notable that I think for the entire United States, for the federal court system, under the eBay precedent, an injunction on an SEP has never been awarded, because the courts are appropriately considering the fact that the SEP holders have voluntarily given up some of their ability to arbitrarily exclude others from the markets defined by the patent, including in the context of seeking injunctions in court. And I think that's interesting. Like, it's a policy that developed through case law rather than through a law or something that the legislature passed. But that's an important development, I think, from abroad, that gives some interesting lessons to be learned, and in effect is furthering the basic understanding of what the FRAND commitment is. In other jurisdictions, I think policymakers have been pretty clear in recognizing that there's a problem here, that there's a competition problem when an SEP holder, again, voluntarily makes this FRAND commitment, decides to step into the standardization space, and then disregards the commitment that they made, that everyone else is relying on later on down the road. It's an abuse of dominance. I think that problem statement in a nutshell is what underlies the development in Europe of a new regulation to address standard essential patent licensing. I think that the path forward, we're continuing to support, because we're supporting the advancement of that regulation. It's not totally certain that it will advance, but we're certainly, as a community, supporting it, because there's a very strong evidence base demonstrating that there's a competition problem related to SEP licensing, and particularly its impact on the small business community, which, not to repeat myself, but I think I described a little bit about how the SME community is far more under-resourced, doesn't have in-house counsel like a larger company does, and is at quite a disadvantage in some of these situations. So as an industrial policy, you're trying to support small business development startups, that this is an issue that policymakers need to consider. There's some, sorry, Bernardo, not to go on too long, but there was one other for Europe, I think, contrasting with, for example, the eBay precedent for the United States court system. I think, my observation, I think, would be an observation that I think is that maybe is meaningful in answering this question, is the sheer number, just the quantity of SEP related
lawsuits that are being filed in countries where the public interest is not being considered before awarding an injunction on an SEP, namely Germany. And you know, that's forum shopping. I don't think attracting SEP litigation to a jurisdiction practically benefits a small community of lawyers who litigate and get paid to litigate, and taxes the wider industry, and in particular the startup community. And I think there are many metrics, some broad in scope, some specific to certain startup sectors where startups are trying to succeed in Germany, that do validate that concept. So I think that there's some lessons to be learned from jurisdictions that are enabling huge amounts of SEP litigations, where via refusal to resolve ambiguities in the law that are being exploited by seasoned and well-resourced SEP licensors. Outside of so the most developed jurisdictions outside developed as in case law and things like that, probably US and EU. There's the United Kingdom is not too far behind there, and I think that there's some interesting lessons to pull from that jurisdiction too. But as you mentioned, India and some other jurisdictions are equally important, and I think India, what I would say about a country like India, because we've interacted a good deal with policymakers in India, is that they're going through this exercise right now of observing what other jurisdictions are doing, and they want to use the parts and take away the lessons and build on things that work well in other jurisdictions, and not repeat the mistakes that I think that are observable in some of these other jurisdictions. So I think I personally, to pull this back to what does this mean for Brazil, I think you know, there's a strong competition law that Brazil has, and a very competent and well and enabled antitrust enforcement agency in CADE, that is well positioned to address demonstrated systemic SEP abuse of dominance issues, and in my opinion is doing so already, which is very admirable, and I think is a demonstration of global leadership, really, and that's really important. But at the same time, that there's all this history going back in the telecom sector, as it has shifted. The SEP litigation has shifted to the automotive sector, and what we are now hearing about are new additional sectors where SEP licensing abuses are starting to occur, such as connected healthcare, medical devices, smart metering, renewable energy, connected meters, things like that, and you know, and I think that that's important to keep in mind too, is just as a contribution to broader industrial policy. I'm sorry for my rambling answer, but I hope that helps. Yeah, I think it helps a lot. Thank you, Brian, for the snapshot of like how different jurisdictions are facing it. And I think it's very important that we not only talk about the good examples, but also what is criticizable. So I think that gives a very good perspective of not only what works, but also what may not work, and pathways to avoid. So thank you for the comments on that end as well. Mudando de volta para português, acho que queria falar um pouco com o Alexandre e com a Tatiana, puxando algumas provocações, né? A gente recebeu algumas perguntas aqui no chat também, então quero
tentar dar um pouco do panorama de questionamentos aqui. Acho que uma das coisas que a gente pensa quando a gente está pensando, né, em quais são as regras que a gente tem, soft law, hard law, né? A gente consegue lidar com isso só com orientações, soft law, a gente precisa de definições mais, vamos dizer, definições legais efetivamente para isso, e quais são os objetivos que a gente quer atingir, né? Acho que especificamente em relação a, por exemplo, ao estudo do CAD, né, Tatiana, que você estava mencionando, e acho que também isso estava na sua fala, mas como isso se encaixa, né? Qual que é esse passo em relação a talvez uma perspectiva posterior do CAD para esses casos, se isso tem alguma relação com tornar mais atrativo ou não essa discussão no CAD, né? Acho que você mencionou também um pouquinho sobre como o CAD não necessariamente é tão atrativo quanto o judiciário para esse tipo de disputa, então como que esse estudo se encaixa. E aí, falando um pouco para a parte que o Alexandre tinha trazido, né? Acho que uma das questões que a gente tem é o fato de que a gente não tem, né, uma diferenciação entre as patentes e as patentes essenciais, né? Elas rigorosamente, em teoria, são tratadas da mesma forma, e como que isso pode, né, que nuances a gente pode trazer para que isso não necessariamente fique, como o Celso falou, né, a gente teve um desenvolvimento dos juízes nesse debate, e acho que um aprendizado muito grande, mas que eu não necessariamente precise contar com essa expertise desenvolvida pelos juízes, mas conseguir realmente ter uma orientação, né, de como essas duas figuras talvez pudessem ser tratadas. Eu sei que eu fiz muitas perguntas ao mesmo tempo. Acho que vamos, Tatiana, se você não se importar de assumir as primeiras, e aí depois a gente passa para o Alexandre. Não, tá ótimo, obrigada pelas perguntas. Então, sobre a primeira do guia, né, ou de como tratar isso em policy, o que a gente viu nesse estudo, assim, é que muitas jurisdições que tinham guias, elas retiraram os guias, né, elas pararam de indicar esses guias. E então a sensação que eu tenho é que esse é um assunto que agora ele está sendo rediscutido nos seus termos, naquilo que é importante. E aí, dentro disso, eu acho que uma legislação, uma lei mesmo, né, assim, ser soft, assim, eu não sei quais os elementos a gente teria para propor, assim, e a gente não como CAD, mas como sociedade, né, para nesse momento propor alguma regulação sobre patentes essenciais. Mas o que a gente viu nas diversas jurisdições é isso, assim, tem um guia muito bom, que é o guia japonês, assim, no Japão, né, que foi publicado recentemente, mas é o mais recente visto. E aí, no âmbito interno, né, e no âmbito do grupo de estudos, eu acho que o nosso estudo é muito para subsidiar essa discussão, como eu falei. Então, é uma questão que está sendo trazida agora, digamos, para o Estado, né, para o governo. Então, é aquilo que acho que o Brian Scarpelli falou, que a gente, ou foi o Alexandre Miura, mas alguém falou que a gente está sempre atrás, acho que foi o Alexandre, né, que falou que a gente está... E eu acho que isso é natural, assim, não é que seja bom, mas é natural que aconteça assim, né, porque o governo, assim, o mundo vai se desenvolvendo e a gente vai tendo que criar normas, criar jeitos de lidar com isso. E aí vem o judiciário, acaba atuando nesse gap, né? E tá certo, assim, né? Tem que sendo procurado, e aí depois a gente vai ver como que a gente consegue nisso. E nesse mundo que tem mudado tanto, né? Que cada dia uma coisa nova, fica mais difícil ainda para o Estado dar, às vezes, dar a solução no momento que se precisa, né? Ou na rapidez que se precisa, né? Então, mas isso está em discussão. Eu acho que ao longo desse tempo que a gente está fazendo o estudo, uma das coisas que ficou muito claras para mim é que é um tema que está mexendo com muita gente, assim, né? Então, as patentes, como o Celso Santos falou, e as patentes em telecomunicações são muitas no Brasil, né? E é um número absurdo, assim, em relação à patente farmacêutica. Então, é uma discussão importante e que a gente está tentando levar à luz. Mas a partir daí, o que será feito, aí há uma outra questão, né? E aí, só o último ponto de tornar o CAD atrativo, como eu falei, eu acho que talvez
o CAD não seja atrativo por conta das suas virtudes. Então, eu não sei se vale a pena ser atrativo, né, nesse sentido, porque me parece que não se procura o CAD, primeiro por conta de que uma medida preventiva requer alguma fundamentação, vai se ouvir a outra parte, vai ter um estudo antes, então, assim, talvez, e vai ser mais difícil até por conta dos termos da questão, né? Porque vai ter que ser posto esses termos em termos anticompetitivos e não só em termos de patente, né? Da legislação patentária. E a outra coisa é justamente esse voto do Gustavo que eu mencionei foi importante justamente por isso, por dar luz, né? Por falar, olha, aqui a gente não está só regulando uma disputa entre privados, né? Então a gente não está só administrando isso, mas tem a questão pública, né? Então o processo não vai morrer ali. E eu acho que isso talvez dê medo para quem entre com o processo no CAD, porque ele sabe que vai entrar, mas não sabe como que vai acabar, né? E eu acho que então talvez ele vai continuar não sendo atrativo, mas não sendo atrativo por um bom ponto, né? Assim. Perfeito, Tatiana. Acho que super importantes colocações. E obrigado por trabalhar aí com as provocações que eu tinha feito. Alexandre, se você quiser responder as perguntas, e depois eu vou deixar 2 minutinhos para todo mundo fazer considerações finais, tá bom? Claro, tudo bem, obrigado, Bernardo. Eu concordo bastante com o que a Tatiana falou, principalmente. Acho que para o Brasil, até pelos momentos que a gente viveu nos últimos, sei lá, nos últimos 20 anos, tem obviamente uma certa dificuldade, né, da gente estar na vanguarda, né, na vanguarda da inovação, principalmente de leis de propriedade intelectual, né, principalmente porque talvez se a gente for ver que a quantidade de problemas, às vezes, que a gente tem no país, é bem compreensível que não se vá discutir a atualização da lei de propriedade industrial, da lei de direitos autorais. Bem compreensível. Mas, ao mesmo tempo, acho que também é importante que essa discussão ela apareça, porque no final do dia, todos esses institutos, eles existem justamente com o intuito, ao menos na minha opinião, com o intuito de trazer mais desenvolvimento econômico. A gente tem ali, da parte de direito autoral, a gente tem ali uma indústria de entretenimento que precisa se desenvolver, a gente ganha muito com isso. Teve até o show, a gente está tendo aquela série de shows que estão acontecendo no Rio de Janeiro que mostra o poder que o entretenimento tem para mexer na economia. E pegando esse gancho, a parte de tecnologia também, a gente tem um mercado consumidor muito grande, a gente tem um potencial de exploração econômica aqui enorme, que podia ser muito melhor explorado, tendo um cenário um pouco mais amigável para quem quiser explorar as suas inovações aqui. E isso passa não só, óbvio, a gente não vai ser uma lei que vai magicamente deixar o cenário maravilhoso, mas acho que do que puder dar um pouco de clareza, ou ao menos um mínimo de expectativa para quem quiser fazer investimento aqui, é ótimo. E esse estudo que está sendo feito pelo CAD, eu acho que ele até pode funcionar meio como um impact assessment, que acontece muito quando a gente tem a estratégia, até pode, praticamente uma boa comparação, que quando eles querem fazer uma mudança legislativa na União Europeia, primeiro eles traçam um plano daquilo que eles querem mudar, daí para um ponto específico, até pegando a questão de direito autoral. Foi feito o Impact Assessment para a diretiva do direito de autor no mercado único digital, feito o Impact Assessment, aí se propõe uma legislação. Eu acho que até desse estudo do CAD pode ser feita uma análise, considerado como um próprio Impact Assessment, aí para fazer, eventualmente, uma legislação nova ou atualizações à lei de propriedade industrial. Porque o que a gente tem no Brasil, acho que até em vários lugares do mundo, a gente não está tão desatualizado nesse sentido, se você for comparar com as outras jurisdições. Não tem uma diferenciação entre essas patentes essenciais a um padrão e as patentes per se. Primeiro que a gente tem que levar em consideração que a patente, ela é diferente da marca e do direito de autor, não é um direito de proteção àquilo que eu criei, né? Dá essa proteção, mas é um direito negativo, é o direito de você impedir um terceiro de usar a sua patente. Então, o racional da patente já é diferente dos outros direitos de propriedade intelectual. Então, você tem que partir do pressuposto disso, mas, ao mesmo tempo, para essa patente específica, acho que tem que se adotar um racional
um pouco diferenciado justamente pelo fato de essencial. Eu ficaria longe de institutos como, por exemplo, a licença compulsória, que acho que é o mais parecido que foi discutido e mais recentemente por conta da pandemia, que eram licenças compulsórias no caso de estado de emergência de saúde, assim, uma especificidade, mas se ao menos tivessem, como acho que até a própria iniciativa da União Europeia, de ter um regulamento, de ter um órgão que possa balizar e ajudar a estabelecer quais patentes de fato são essenciais ou não. Daí evitando até como a Tatiana tinha mencionado, evitando os patent trolls, né? Que são as entidades não praticantes, até para conseguir dizer quais são de fato essenciais e ajudar a ter um mecanismo de licenciamento, isso seria ótimo, né? Óbvio, aqui a gente está falando muito do campo das ideias, mas ajudaria muito, porque se de um lado a gente não tem uma legislação que dê 100%, a gente tem apoio pela LPI no momento, mas se a gente pudesse ter mais apoio, aí não fica tudo no colo ou do INPI para sair criando portarias, como tem sido feito com marcas, assim, que agora tem distintividade adquirida, daí teve as marcas de posição. N outras coisas que, óbvio, são coisas que são de regulamento específico do órgão da autarquia e outras coisas que a própria legislação poderia ajudar, ou deixar também para o judiciário e depois as pessoas falarem muito de ativismo judiciário. É óbvio, as questões precisam ser tratadas, os temas estão aí, estão existindo, se não está tendo amparo da legislação e o órgão público também não tem nem essa prerrogativa, alguém tem que fazer esse trabalho, né? Então, assim, acho que até sendo um pouco all over the place, acho que seria interessante a gente ter ao menos essa diferenciação, trazer princípios que ajudem na hora do juiz, ou por exemplo, até eventualmente se chegar no CAD, ou também o pessoal do CAD for fazer uma análise, a análise ter tipo um dos princípios balizadores, como foi feito até óbvio, traçando aqui mais a título exemplificativo, que o racional e os sujeitos de direito aqui são bem diferentes, como nas questões de direito de autor. A própria diretiva do direito de autor no mercado único digital trouxe, por exemplo, o princípio de remuneração apropriada e proporcional. Óbvio que são princípios, então isso na prática teria que ter algo mais palpável, mas você já tem ao menos alguns critérios, eu tenho que ir por ali. E aí que o CWA 95.000 também é importante, porque se você trouxer esses padrões, mas você tiver um amparo legislativo, você facilita muito na vida de quem, está querendo negociar, dois, da pessoa que eventualmente, se isso chegar no litígio, ela poder ter mais subsídios para julgar, não ter que ficar caçando, por exemplo, tem que ir lá, chegou um caso desse, eu preciso ir lá para o Tribunal de Justiça da União Europeia, tem que ir lá para o Reino Unido para conseguir chegar a uma conclusão. Acho que, somando tudo, é isso. Obrigado, Alexandre. Acho que vou abrir então para as considerações finais. Celso, se você quiser fazer uma breve consideração. Obrigado, Bernardo. Não, só agradecer novamente a presença e acho que é uma conversa bastante produtiva, conhecer aí o CWA 95.000, né? Essa proposta, eu acho que vai ser realmente bastante interessante esse trabalho que o CAD vem fazendo e como o Alexandre falou, acho que tudo encaminha para que haja uma delimitação ali de alguma base que permita que se traga mais segurança para esse setor como um todo, tanto para os titulares quanto para os implementadores, né? Eu acho que, e como ele falou, melhor do que o INPI ou o CAD seria que isso fosse resolvido ali de uma forma legislativa, né? Então, eu acho que não veria problema nenhum da LPI estabelecer alguns requisitos ou conceitos ali que devem ser critérios que devem ser considerados antes da concessão de uma tutela de urgência, no caso de uma patente essencial padrão. Não haveria problema nenhum nisso. Eu acho que traria mais segurança ao sistema, desde que fossem regras abertas. Eu acho que trabalhos como da CNLEM seriam muito oportunos para se definir esse tipo de medida. Tá? Mas é isso. Obrigado mais uma vez. Estou à disposição. Vocês têm meu e-mail, podem divulgar aí. E obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Celso. Brian, if you want to make a brief concluding remark. Well, thank you very much. Not too much more to add. I really appreciate the opportunity to interact with you all and to share some of these views, background
the SEP licensing issues and this leading effort really through the CWA 95,000, and just really appreciate the consideration, and I think the future is very bright. Again, I kind of similar to what I said in the last question. I think Brazil is an incredibly advantageous position, and being able to look around at some other jurisdictions, see what worked, what hasn't. I think already underway. Credit to CAGE for continuing to investigate anti-competitive SEP licensing behavior, which is ongoing, and that's an extremely important effort and a demonstration of global leadership. So certainly look forward to further discussions. Thank you. Thank you so much, Brian. Tatiana, se você puder fazer as suas últimas considerações. Primeiro, agradecer de novo, né, o convite e a todos os participantes. Assim, foi muito bom ouvi-los, eu aprendi muito, e acho que a audiência também. E do nosso ponto de vista, o que me ficou muito claro ao longo desse ano que a gente está estudando isso, é que é um tema muito relevante, como o Alexandre falou, a despeito da gente ter no Brasil temas que parecem mais urgentes, né, tratar desses temas que talvez não sejam urgentes, mas que sejam importantes, também é essencial, né, também é necessário, né. Então, eu acho que esse debate aqui contribui para isso, né, para a gente levar conhecimento e tratar isso da melhor forma possível. Então, parabéns pela iniciativa. Bom, queria só então agradecer ao Alexandre, ao Brian, ao Celso e à Tatiana pela participação. Acho que foi super enriquecedor a gente ter essa discussão aqui. Acho que é realmente um tema que, como a própria Tatiana falou, a gente ainda tem muito a construir e rediscutir, mas acho que é justamente para isso que a gente tem espaços como esse. E gostaria também de chamar tanto a audiência quanto vocês, se tiverem interesse de acompanhar o nosso terceiro webinar da série, que vai ser no dia 25, uma quarta-feira, não terça, a partir das 11 horas da manhã. A gente vai ter alguns convidados internacionais também que estão com um fuso horário um pouquinho para trás, então por isso a gente fez algumas alterações de data e horário, mas as informações vão estar todas disponíveis tanto nas nossas redes, quanto a gente vai mandar elas também por e-mail para todo mundo poder participar. A gente vai estar discutindo transparência e práticas anticompetitivas em SEP licensing especificamente, então vai ser também um painel bastante interessante, acho que até para construir